Pois é, você imagina o F que quiser, mas nós sabemos que ele existe. Então, essa ideologia libertava um pouco Gregório de Matos. Agora observe, vimos então o texto barroco. Faça uma revisão desse texto barroco seguindo para um texto romântico. Veja se há uma simetria, se há algo próximo a isso. Agora nós evoluiremos. Estamos no barroco, sim, vamos para um mundo romântico. Já não estamos mais em 1768, agora estamos em 1836. Um vácuo ficou, um vácuo chamado arcadismo, que é o pré-romantismo também. Mas vamos a um texto romântico. Faça aqui a sua contemplação desse texto romântico. Observe. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima, impalpebrademente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Diferença de texto? Claro que sim. Há uma diferença, mas há uma simetria. No seguinte sentido, percebeu a angústia? Percebeu a angústia emocional? Por isso, tanta gente emocional gosta desse texto. É um texto de quem? De Álvares de Azevedo. Um jovem, um garoto, 20 anos. Curtiu a vida? Sim. Teve tristeza pela vida? Sim. Como ele mesmo cita no último verso que você acabou de ouvir. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Amou sim, mas não foi correspondido plenamente. Sonhou sim, sonhos inquietantes, sonhos estabelecidos nos chamados poemas malditos, nos chamados contos da morte, os contos malditos também. Sobre Álvares de Azevedo vem a pecha, vem a imposição de ter sido ele um dos autores mais questionados por conta dessa verve, ou seja, por conta desse estilo também angustiado. Então, esses dois poemas têm uma certa semelhança em percebermos que os seus autores, lá atrás, a figura do barroco Gregório de Matos e a figura do poeta da segunda geração romântica, Álvares de Azevedo, plenamente inquietos com relação à sua vida. São belos textos para a nossa degustação literária, sim, mas são textos que inquietam, exatamente porque refletem o que ambos sentiam nas suas situações. Aí deve vir a tua pergunta, mas o Álvares de Azevedo, ele também vivia essa questão de ser puxado para cá, puxado para lá, antropocentrismo, teocentrismo? Não, sob hipótese alguma. Mas ele vivia, sim, a inquietação byroniana, a inquietação do mal do século. O mal do século, a tuberculose, o mal do século, o desejo de morrer por amor. Sim, ele vivia isso. O desejo de amar tanto, ultra-romanticamente, desejar tanto uma figura amada, que por ela morrer, por esse sentimento, nem por ela, por esse sentimento. Certo? É bom fazermos o reparo aqui, por esse sentimento. Então é nesse sentido que vemos uma poesia tão forte, tão contundente. Dois grandes autores. Por isso o encontro de hoje nos mostra essas duas figuras em seus momentos. Agora você diz assim, puxa, mas então quer dizer que o romantismo acabou herdando alguma coisa do barroco? A resposta é sim. Ele herdou por quê? Porque nessa segunda fase nós temos determinados momentos, não só com Álvares de Azevedo, aliás menos com ele, mas mais com Fagundes Varela e mais ainda com Junqueira Freire, em que há um resgate dessa situação da religiosidade, da dependência do homem em relação ao seu aspecto íntimo. E nesse sentido, o barroco fez uma boa parceria, uma parceria curiosa. Vamos a um outro momento. E aqui nós temos, então, uma pequena análise literária que precisa ser feita. Quando nos depararmos com um texto do barroco e quando nos depararmos com um texto do romantismo. Vejamos aqui, tecnicamente, algumas diferenças. Observe.
temos um texto e, na sequência, oposições do corpo e da alma. Ora, essa oposição do corpo e da alma entram em sintonia com o que falamos há pouco. O que o corpo deseja, o que a alma deseja. Tá, mas não entendi. O corpo, o que o corpo deseja? Satisfação, ele deseja comodidade, ele deseja acalento, sim. E a alma? A mesma coisa, mas a alma se sobrepõe ao corpo. Muitas vezes o corpo se sobrepõe à alma. É o teocentrismo e o antropocentrismo. Dá para dizer assim grosseiramente que a alma é muito mais voltada ao que nós queremos intimamente, ou seja, aos nossos pensamentos, aos nossos sonhos, aos nossos ideais, então mais voltada ao teocentrismo, e o corpo não, é mais voltado ao desejo material, então é antropocêntrico. E é claro que essas oposições também surgem nos dois textos, inclusive no de Álvares de Azevedo, de forma curiosa. Um outro detalhe que nos parece interessante, vendo exatamente essa pontuação, oposições corpo e alma. E temos assim, os braços de Jesus, porque, como fizemos aquela figura, de um lado e do outro. Os braços de Jesus, apontando para lá, apontando para cá. Eles não estão assim, eles estão bem separados. Abraços. E por que abraços? Porque abraço é sentimento. É o corpo que necessita disso, ele necessita que você aperte, necessita de afago. E nós temos a salvação da alma. Os abraços servem para o corpo, servirão para a alma, mas servem também para a salvação da alma, que é mais importante do que o corpo. Aí nós entramos num conceito religioso. Qual o conceito religioso? De que viemos do pó e ao pó retornaremos. E em consequência disso, o nosso corpo se vai, mas a alma permanece. Então, ela é mais importante. Ela precisa receber a prioridade dos nossos esforços. E daí o antropocentrismo e o teocentrismo, nós estamos pontuando isso para que você veja a influência. Mais tarde, na literatura, e também veremos em nossos encontros, o barroco é retomado. Há um chamado neobarroquismo que vai surgir lá nos ideários do modernismo, ou seja, mais de 300 anos depois. Quanta coisa nesse sentido. E temos o antropocentrismo e o teocentrismo aparecendo assim. Dirige-se a Deus para alcançar o pedido, que vai beneficiá-lo diretamente. Quer o seu bem humano, mas centra suas esperanças no divino. Sim. Então eu não entendi. Mas entenda, a angústia vem daí. Por quê? Porque nós queremos sempre conciliar as duas coisas. Como conciliar as duas coisas? Claro, eu quero ter a satisfação do meu corpo, de todas as maneiras possíveis, e também dar um jeitinho para que a alma consiga se sair bem. É nesse jeitinho que as coisas não dão certo, porque muitas vezes não é possível conciliar aquilo que o corpo precisa e aquilo que a alma precisa, porque há uma separação, os braços estendidos. Interessante. Agora eu começo a entender o porquê da angústia. Voltamos a falar sobre ela, porque os homens do período literário viviam exatamente essa inquietação quanto às paixões carnais e as paixões espirituais, os desejos espirituais. Vamos adiante, e a religiosidade aparece como algo predominante aí. A religiosidade é inerente ao ser humano. Observe, isso não é uma fala nossa, é uma fala histórica. A religiosidade é inerente ao ser humano, não uma religião. Por quê? Porque todos nós necessitamos crer em alguma coisa. Você pode dizer agora, eu não creio em nada. Então o teu nada já é alguma coisa. Pronto, você já crê em algo. Alguém já pode chamá-lo de crente nisso, no nada. Aí você dirá, bom, se eu creio no nada, eu sou um dadaísta. O dadaísmo é aquele período literário lá na frente, que é uma vanguarda europeia. Não é nem um período, é uma vanguarda que surgiu. Obviamente você crê em algo, nada. Então todos nós convivemos com essa religiosidade. Precisamos apenas desenvolvê-la. Por isso tantos caminhos que são próprios das pessoas que buscam. Adiante, religiosidade, pecado, arrependimento e perdão. Pecamos, somos pecadores, sim. Nos arrependemos, o arrependimento, a palavra arrependimento é mesmo um A, que é para trás, que é um sentido contrário, e uma ré. Ré que você dá, arrependimento. E é claro, o perdão. Então você peca, arrepende-se
pede o perdão e é agraciado com o perdão. Mas muitas vezes, por mais que você seja agraciado, você não se dá conta